Falar um pouco desse complexo arquitetônico é falar da nossa história, é falar do nosso resgate e da memória afetiva do povo anchietense, onde que metade da população de Anchieta passa por esse educandário, por esse colégio que se inicia nas décadas de 30, com a chegada das Irmãs Carmelitas da Divina Providência, isso aí no ano de 1932, e a partir desse processo, então, inicia toda uma edificação, do primeiro colégio. Lembrando-se que, por ser o primeiro colégio do município, também foi o primeiro colégio interno do nosso estado do Espírito Santo. Lembrando que aonde foi construído também o colégio, Maria Matos, entre outros patrimônios, aqui focado no sítio histórico, são sítios arqueológicos. Dom Alvécio Gomes de Oliveira, ele nasceu em Olivânia, no município de Anchieta. Ele foi um padre salesiano, no decorrendo da sua vida religiosa, ele foi bispo e foi arcebispo. Quando ele se tornou arcebispo, isso aí em 1922, em Mariana, ele vai estar realizando muitas obras de educação, principalmente, porque inicia-se em 1932, 1938 lança-se a pedra fundamental do colégio, no próprio lote, no próprio terreno, sediado pelo arcebispo de Mariana, Dom Alvécio Gomes de Oliveira, ele que vai idealizar toda essa contextualização educandária feminina aqui no município de Anchieta. Eu vim para o colégio, no internato, estudei de 54 a 58 como aluna interna, Uma convivência muito boa, sabe? A gente se sentia assim à vontade. É claro que tinha as disciplinas normais, de quem tem um colégio com quase 200 alunas eram. Então eu estudei no tempo que a Madre Esther, você já deve ter ouvido falar, foi superior aqui. Foi, acho que a primeira superiora do Maria Matos. Então eu fui para Juiz de Fora. De Juiz de Fora eu fui para Cataguases. E lá eu fiz o meu postulado. Depois fui fazer o noviciado em Mariana, quando Dom Alvécio ainda era o arcebispo. Vai ser em Mariana que ele vai conhecer as Irmãs Carmelitas da Divina Providência. Porque até então, a vontade dele seria que os próprios padres jesuítas administrassem o colégio. Só que os jesuítas já tinham muito trabalho aqui em terras de Anchieta. Então ele vai trazer essas irmãs para cá. Então ele foi um arcebispo anchietense, nascido aqui, mas foi administrador apostólico lá em Mariana, que ao mesmo tempo intervinha na cidade. Então ele foi um grande empreendedor também, um empreendedor voltado mais para essa área social e área educacional. E todas as vezes que ele vinha, ele passava as férias, não sei se vocês ficaram sabendo, ele passava as férias dele aqui nessa casinha ao lado, na subida. Ele e o padre Valarino, que era também um salesiano, já bem idoso também. E então ele passava as férias aqui, nessa casinha, e celebravam no colégio todos os dias. Então era um tempo muito rico, pela presença do arcebispo fundador, da escola, no sentido assim, o incentivador da presença das Carmelitas da Divina Providência aqui, que é a nossa congregação, e um colégio que por muitas e muitas décadas favoreceu uma educação muito privilegiada às meninas. Depois, a própria congregação é quem falou assim, só as meninas que estudam, e os meninos, Aí o colégio foi aberto para colégio misto. Ele era um colégio educacional e apostólico ao mesmo tempo, sabe? Para mim foi uma das melhores fases da minha vida, foi quando eu estudei no Colégio Maria Matos.
Quando eu estudei lá, a minha mãe, ela trabalhava lá, ela fazia limpeza da escola e nessa época a escola era particular. Então, e não tinha uma outra escola aqui no município, né? Para de quinta série em diante. Minha mãe trabalhava lá, então de família não abastada como quem estudava, mas o tratamento era assim, para todos da mesma forma, sabe? Uma escola de onde eu só tenho lembranças boas. Mais tarde eu vim a ser professora na escola. Então, assim, e aí, como professora, já não era mais a escola particular. Ela já era conveniada com o Estado. 6 anos. Fui também diretora do colégio. Mas continuei como professora, porque já era o começo do convênio com o Estado, por causa da queda do internato, que foi geral em todas as congregações, né? Porque foram multiplicando outras escolas públicas, né? Tão necessárias para que todo mundo tivesse acesso à educação, né? A dar continuidade aos seus estudos. A realidade daquela época é muito diferente da de hoje. Me traz, assim, lembranças excelentes. Eu fui para lá com 10 anos, né? Na quinta série, eu tinha 10 anos de idade. Então, 1980. Ele era muito bem ornamentado e ele tem aquele destaque, né? Vocês conhecem o salão, né? E ali, então, ficava o paraninfo e a gente subia com as escadinhas dos dados para receber o diploma, né? As alunas subiam, né? A capela, ela tem uma estrutura, assim, lindíssima, sabe? Com o tempo depois, ela passou a ser biblioteca. Como eu disse, mesmo não sendo católica, mas não acho que aquilo ali tinha cara de biblioteca, porque é uma estrutura muito bonita. Então, todo o colégio lá foi muito bom. Agora, a gruta também eu achava ela muito bonita. Era de vez em quando a gente percebia, eu já como irmã, né? Percebia alunos lá, né? Fazendo assim. O próprio engenheiro, arquiteto que projetou o projeto de Dom Verso de Oliveira, ele vai projetar já com essa visão de um grande monumento. Então ali nós vamos estar vendo uma mistura neoclássica com uma eclética, né, arte eclética. Nós vamos estar vendo que volta um pouco aos tempos medievais pelo formato, né, do castelo, e é uma arquitetura em forma de U. Onde que na frente, a fachada principal, voltada para o centro, é a capela. A capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo, que é a protetora, né, a padroeira da congregação, né, das Irmãs Carmelitas, da Divina Providência. E já as outras alas, né, o andar térreo já era salas, em cima seria já a residência das irmãs, e quartos, né, das alunas internas. Então são 2 pavimentos. Lembrando que como está construído próximo, né, ao oceano, então ali precisava fazer uma base de concreto muito forte, porque as paredes são paredes de tijolos com barro, né? Pode ver que até o tempo preserva isso, porque a parede ela respira. Mas a base, a sapata, são todas de pedras. Então provavelmente ali também nós teremos o outro andar, que nós chamamos de andar real. O andar real seria hoje um porão. E realmente ali tem um porão que serve de sala, que naquele tempo era sala de artes. Só lembranças maravilhosas eu tenho daquele lugar.
Eu fui lá várias vezes, assim, com umas colegas para estar vendo, relembrando, né? Então, aquele salão, ele ser restaurado para festas mesmo, que aconteça encontros de ex-alunas, dos funcionários, sabe? Que aconteça algo assim, nesse sentido de cultura mesmo, e resgatar a história do Maria Matos, que é muito linda. A população anchieta já tem um grande legado cultural de conhecimento e pertencimento do colégio. Hoje o colégio pertence à municipalidade, né? E já tem políticas voltadas para a preservação e para o restauro. Só que o processo é lento, né? O processo é lento, que tem várias etapas. Mas assim, a gestão atual, né, deste ano de 2025, já está entrando em contato com parcerias, né? E apoio. Mas eu tenho esperança de que alguém seja levantado que tenha um amor por essa escola e reforme, né? Mas com as características dela, não mudando nada, mas restaurando mesmo.